Vamos falar de um assunto sério aqui, velho, porque o Ministério da Educação está finalizando os preparativos para vetar o uso de celulares nas escolas. Nós vamos, claro, entender melhor esse assunto, então nós convidamos a subsecretária de Educação aqui, Iedis Braga. Seja muito bem-vinda, subsecretária. Olha, primeiro, nós vamos tirar uma satisfação aqui desse negócio de cabelo maluco nas escolas, entendeu? Porque por todas as mães, convidei a senhora aqui hoje para falar desse assunto. Brincadeira, nós vamos falar de um assunto sério que é o celular das escolas. Isso sim tem tirado aí a paz de muitos professores e de muitos pais também que não sabem como agir, que é um problema para os professores também, para as professoras, né? Bom dia, Nicole. Bom dia a todos aqui que estão ligados aqui no DF Alerta. Dizer que é uma satisfação muito grande estarmos aqui hoje tratando dessa pauta que é tão importante para a educação, não somente do Distrito Federal, mas para a educação do país. Isso vai funcionar apenas dentro da escola, dentro da sala de aula ou na escola toda? Como é que deve ser esse controle? Vai acontecer esse controle? Então, eu acho que é importante a gente frisar aqui nessa intenção do Ministério da Educação de lançar aqui ainda em outubro, esse projeto de lei que vai vetar o uso do celular nas escolas. Obviamente, a gente ainda tem muitas questões, que nós acreditamos que serão melhor esclarecidas a partir do lançamento desse projeto de lei, que vai regulamentar o uso ou não em sala de aula, aliás, regulamentar o não uso em sala de aula e, de repente, também o uso na escola como um todo. Mas é muito importante a gente ressaltar que o Distrito Federal já tem, desde 2008, uma lei distrital que proíbe o uso do celular nas escolas. E não somente essa lei do Distrito Federal, mas nós temos também essa previsão no nosso regimento escolar. Então, o uso de celular nas escolas no Distrito Federal, ele já tem essa proibição. Obviamente, com essa proposta do Ministério da Educação, nós entendemos que teremos a oportunidade de olhar para essa lei que está vigente e fazer os ajustes que serão necessários à luz da orientação ou determinação do governo federal. Nós entendemos que o uso indiscriminado do celular na escola, ele tem contribuído muito para o aumento de tempo de tela dos nossos estudantes e ele tem contribuído, sim, para a perda de foco e distração dos estudantes no momento que, às vezes, a gente precisa focar, de fato, na melhoria das aprendizagens. Então, nós entendemos que também há, no Distrito Federal, uma lei de gestão democrática que compartilha com os gestores das unidades escolares algumas definições que vão impactar diretamente o funcionamento dessa escola. Então, à luz dessa legislação, o gestor escolar pode e deve ouvir a comunidade para a regulamentação desse uso dentro da escola. Por quê? Porque nós entendemos que os prejuízos gerados pelo uso indiscriminado, ele tem contribuído, sim, para o pouco desenvolvimento de habilidades que são essenciais para a vida em sociedade, como comunicação verbal e como a empatia. Nossas crianças estão perdendo isso. Mas, no entanto, a gente precisa olhar para esse recurso de tecnologia como um recurso que, se bem utilizado, ele também pode contribuir com as aprendizagens. Então, nós precisamos encontrar o equilíbrio entre o não uso, que já é lei, e o uso apenas para fins pedagógicos. Professora, essa semana nós mostramos um caso, não sei se a senhora acompanhou, de uma menina de 11 anos que fugiu, gente. Ela fugiu depois que o professor recolheu o celular dela, fugiu da escola. A gente pode afirmar que o celular altera o comportamento dessas crianças e desses adolescentes até chegar a esse ponto que nós mostramos aqui essa semana? Ontem, na verdade. Então, Nicole, o que nós temos visto e acompanhado também até de referências médicas
que há a necessidade sim da gente ter um equilíbrio com este uso, né? Então as crianças, os jovens, eles estão muito focados nessa relação que eles têm construído por meio da tela. Sim. Então isso sim, sem dúvida nenhuma, contribui para comportamentos, às vezes, antissociais ou comportamentos, às vezes, não apropriados para aquele contexto. Então isso é um fato que precisa ser olhado com muito cuidado pela gestão da unidade escolar e também pelas famílias, porque as famílias também precisam contribuir para que este uso não seja um uso É o que eu queria discutir com a senhora, exatamente isso. Começa em casa, né? Se os pais não orientar, deixar a criança livre, fazer o que quiserem no celular, levar ou não orientar qual a melhor forma de uso, ali não acompanhar, complica, porque não é um dever só da escola, é principalmente em casa, começa em casa, né? Exatamente. Então as famílias precisam assumir essa responsabilidade, porque por vezes, numa negativa legal ou numa negativa discutida apenas no contexto da gestão escolar, pode também não ser muito aceita pelos pais, né? Mas os pais precisam se comprometer para que a gente contribua de fato para a melhoria da qualidade de vida desses estudantes e para a melhoria das aprendizagens. Então, famílias, atentem-se para essa questão e compreendam, participem, dialoguem com a gestão democrática, que é o que nós esperamos que ocorra em todas as nossas unidades escolares. Pelo Mas jeito, sem dúvida alguns nenhuma, pais têm que ser educados nesse sentido também, né? Tem que aprender porque, como a gente disse, começa dentro de casa. Agora a gente já sabe quando essa proibição vai entrar em vigor? Em vigor? Em rigor também, né? Não deixa de ser. Sem dúvida. Bom, com relação ao projeto de lei do governo federal, a informação que nós temos é que em outubro isso seria feito o lançamento pelo governo federal. Mas a lei distrital ela já está em vigor. Então a proibição do uso de celular na escola, tanto para a rede pública quanto para a rede privada, ela já tem um amparo legal que é uma lei de 2008. Muito obrigada, secretária. Então tá aí, papais, mamães, fiquem atentos a essas mudanças que é sempre, né, que vem pro bem das nossas crianças, né, secretária? Perfeito. É isso que nós queremos, família e escola trabalhando juntos aí para a melhoria das relações sociais, para a construção de um sujeito que é ativo, participativo e colaborativo e que usa, assim, o espaço da unidade escolar como um espaço de melhoria das aprendizagens. Muito obrigada, parabéns, viu, pelo excelente trabalho. Obrigada pela contribuição aqui no nosso DF Alerta. Sempre muito bem-vindas, portas abertas para a senhora. Um beijo grande. Obrigada, um beijo.